E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ter um vídeo muito especial, porque nós temos um convidado muito especial, que é o meu esposo. Olá, pessoal. É o Adriano, pra quem não conhece, e acredito que ele vai aparecer mais por aqui. Por que eu convidei ele para esse vídeo? Porque no último vídeo nós falamos sobre o autoconhecimento, e quem assistiu ouviu lá que eu disse que o autoconhecimento ele nos ajuda, inclusive nos nossos relacionamentos, né? Se você não assistiu, tá aqui no card, assista, porque é muito importante entender um pouquinho sobre esse tema. E eu quis trazer hoje, na prática, para vocês, como o autoconhecimento me ajudou no meu relacionamento e ajudou o Adriano também, né, amor? Isso, ajudou muito. E hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês, na prática, como praticar o autoconhecimento nos ajudou. Então, se esse tema te interessa, assista até o final. Já te convido para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar, porque isso faz com que esse vídeo alcance mais pessoas. Combinado? Então vamos lá? Quer falar alguma coisa? Nosso primeiro ano de casamento, né, como eu acredito que a maioria dos casados vão compartilhar desse sentimento. O primeiro ano é o ano mais difícil, né? Que é o ano de adaptação, é o ano que os dois estão trazendo ali seus costumes, aquilo que eles entendem, né, sobre relacionamento. Enfim, é um ano de adaptação e é um ano difícil, né? Do casal ali como é que fala? Se conectar. Do casal se conectar, né? Compreender as diferenças, aceitar as diferenças. Enfim, então pra nós não foi diferente, né? O primeiro ano a gente se desentendia muito, né, amor? Bastante. A gente tinha muitas divergências de opiniões, como todo casal. Mas tinha algumas questões que a gente não conseguia se entender, né? E chegou um momento que eu comecei a pensar, poxa, a gente não tá conseguindo se comunicar. Eu falo A, ele entende B, ele fala B, eu entendo C. E isso estava tornando, assim, desgastante o nosso relacionamento, porque a gente não conseguia. E a primeira coisa que a gente fez, e aqui eu trago um pouquinho da fé, né? Então isso é pra quem realmente tem alguma crença. Pra nós temos muita fé em Deus. Então a primeira coisa que a gente fez foi orar, né? Então a gente começou a orar, começou a entregar o nosso relacionamento nas mãos de Deus. Começamos a pedir a Deus sabedoria, paciência. E eu acredito que Deus não vai descer do céu, né? E falar, vocês têm que fazer isso, isso. Não, eu acredito que Deus vai nos mostrar o caminho. E aí eu não lembro em que momento isso aconteceu, mas alguém falou desse livro, que por enquanto eu não vou falar pra vocês, eu vou falar no final do vídeo. Então alguém nos falou sobre um livro. Eu li esse livro ajuda muito os casais e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou comprar esse livro. Eu comprei o livro e dei pra ele. Eu falei, eu comprei esse livro, vou dar pra você. Você vai ler primeiro, tá? Porque não tem como, né? Quando os dois querem que o relacionamento dê certo, os dois têm que se esforçar pra isso. Então eu falei, vou dar o livro pra ele ler primeiro, pra depois eu ler, pra incentivar ele a ler o livro. Então ele começou a ler esse livro e eu vou falar resumidamente o que aconteceu e pra depois ele poder falar. Então a partir da leitura desse livro, a gente começou, né, ele começou a entender até mesmo sobre ele. Então, como eu disse pra vocês, existem várias formas de praticar o autoconhecimento e uma delas é através da leitura. Determinados livros, determinadas leituras nos fazem refletir sobre nós. E foi o que aconteceu através desse livro. Agora o Adriano vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, quando ele começou a ler esse livro. Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência. E no final eu vou falar pra vocês qual é o livro. Tá ok? Combinado? Então vai lá. Então, pessoal, quando a Joyce me apresentou esse livro, né, eu de primeiro ali já meio que rejeitei. Eu olhei pro livro ali, eu vi que a capa era até atrativa, porém já era aquela frase meio que já manjada, né? 5 maneiras, 10 maneiras. Não tô falando o nome do livro, não. Aí no final vou falar o nome. Não, calma aí. Aí no caso, o que acontece? Eu fui lá e falei, vou começar a ler, né? Tinha alguns livros de investimento para poder ler antes, mas eu falei, investimento, o maior investimento que tem é meu relacionamento, então eu tenho que me esforçar um pouquinho.
eu tinha um pouquinho de dificuldade de ler, né? Mas o livro é bem pequenininho e a leitura é bem tranquila, então eu comecei ali pelo primeiro capítulo, né? Lógico. E no caso eu fui gostando porque o conteúdo é interessante, o entendimento ali é de fácil entendimento, a escrita, e eu fui me conectando, né? E quando eu fui avançando no livro ali, eu fui identificando em mim algumas situações que eu não conseguia, no caso... Não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar em mim, tipo, algumas coisas no meu relacionamento que acontecia e eu olhava e falava, pô, por que isso tá acontecendo? Pô, somos tão novos de casamento, né? Algumas coisas que não se encaixavam. E ao avançar do livro, eu fui entendendo ali quem eu era, né? A minha... Caramba, fica difícil não falar o nome do livro. O meu jeito ali... Pode falar sobre o que é o conteúdo do como livro, eu identificava o amor, como eu identificava ali o meu jeito, né, de me relacionar, o jeito dela, né? Identificar quem era a Joyce, o que ela gostava mais no relacionamento, o que ela exigia de mim, né? E eu entendi também aquilo que eu gostava. Então, né, na caminhada do livro ali, quando eu finalizei, eu li o livro antes dela e depois eu dei para ela ler e depois eu fiz algumas tarefas que o livro exige ali, né? E, cara, eu gostei muito, sinceramente, eu não me arrependo de ler. Hoje eu indico esse conteúdo para muita gente, porque ele ajuda a facilitar o relacionamento. Porque quando o teu relacionamento tá com uma fácil conexão, automaticamente você consegue ir bem em outras áreas, né? Porque, tipo, vamos lá, eu vou trabalhar, aí eu vou ali para o mercado financeiro, vamos dizer assim, aí eu começo ali a trabalhar, mas se eu tiver brigado com a Joyce, isso já aconteceu, né? Eu posso ir mal, porque isso interfere bastante, ou então, mesma coisa a Joyce, sai brigado de casa, então vai ter os atritos ali, vai ter as dificuldades, mas quando a gente entende ali o porquê está acontecendo, o porquê ela está agindo desse jeito, o porquê ela está exigindo isso de mim, facilita bastante você se colocar no lugar do outro ali, né? E também facilita para ela saber tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu quero. Então é só isso, mais ou menos isso aí. É um livro muito fácil de entender, bem fácil de colocar em prática e é muito de alta ajuda, porque ele facilita muito a nossa vida. Então são coisas bem óbvias, mas fundamentais para que você consiga ter um avanço aí. E aí, pessoal, se você gostou desse conteúdo, te convido a assistir o próximo vídeo, a parte 2. Pra não ficar muito longo, a gente resolveu separar em 2 partes. E na segunda parte nós vamos mostrar o livro pra vocês, que nos ajudou muito no nosso relacionamento. Tá? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.